Vamos orar, irmãos. Levante a tua mão. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. O Senhor nos trouxe aqui e o Senhor tem algo especial ainda a falar aos nossos corações, ó Pai. Espírito Santo, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. O teu nome é engrandecido, o teu nome é exaltado, Senhor. E o que nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Fala conosco através da palavra, Senhor. A palavra é poderosa, a palavra é inerrante, a palavra é poderosa para transformar-nos, Senhor. O mensageiro é simplesmente um vaso nas tuas mãos. Usa-nos para a tua glória, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, podeis assentar, meu irmão, minha irmã. Hebreus, no capítulo 4. Em nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Versículos 14 ao 16, em nome de Jesus. Fica com a tua Bíblia aberta. A palavra do Senhor, na minha tradução aqui, diz assim, ó. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se de nós, ou das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nós estamos dando sequência à série de mensagens, né? A supremacia do Salvador Jesus, de Cristo Jesus. A soberania. Quando a gente olha, irmãos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos ensinam sobre a obra de Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra. Aquilo que Jesus realizou, os seus ensinamentos, os seus milagres, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez por nós aqui na terra. Mas quando a gente abre a carta aos Hebreus, ela vai tratar para nós, irmãos, dizer que sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, continua fazendo por nós no céu. Esta carta foi escrita para nos dizer que Jesus é superior. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão. A aliança firmada no seu sangue é superior à velha aliança. O sacerdócio que ele exerce é superior ao sacerdócio levítico. É sobre isso que nós vamos falar. O sacrifício que Jesus ofereceu é superior aos sacrifícios que os sacerdotes realizavam lá quando matavam um animal. Porque os sacrifícios lá apontavam para Ele e se completam nele. Mas esta carta aos Hebreus, ela também foi escrita, irmãos, para dizer que, ou melhor, para advertir os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas agora, por estar seguindo ao Senhor Jesus e adorar ao Senhor Jesus, eles começaram a ser perseguidos.
E por causa dessa perseguição, eles estavam voltando para o judaísmo. Esses cristãos que decidiram seguir a Jesus, por causa da perseguição, eles começaram agora a voltar-se para o judaísmo. E esta carta aos Hebreus vai dizer que deixar a Cristo Jesus e voltar ao judaísmo é um caminho de apostasia, de morte. Quantas pessoas, irmãos, crentes que caminharam conosco, estão agindo dessa maneira? O autor aos Hebreus vai falar sobre Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, e vai nos mostrar que Jesus Cristo é aquele que se apresenta diante do Pai e intercede por nós ao nosso favor. Diante do Pai ao nosso favor. Versículo 14, abra a tua Bíblia aí. Ele vai apresentar para nós quem é esse sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, como grande sumo sacerdote, ele é o assunto aqui central desta carta. E ele vai nos mostrar que, de uma forma muito clara, por que Jesus é o grande sumo sacerdote. A expressão que ele coloca aqui, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote. Ele usa essa expressão. Sumo sacerdote já era algo diferenciado. É ou não é? Agora, grande sumo sacerdote. Ele coloca esse adjetivo aqui, grande. Por que ele coloca esse adjetivo grande? Porque ele está contrastando o sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Cristo. Arão era o sumo sacerdote, nós conhecemos. E a partir de Arão, os seus sucessores, eles assumiriam então o sacerdócio. Mas Jesus, a carta aos Hebreus vai dizer que ele não é apenas o sumo sacerdote, mas Jesus é o grande sumo sacerdote. E por que ele usa esta palavra grande? Porque olhamos para a pessoa de Jesus. Hoje a gente começou a estudar ali na classe doutrinária, sobre Jesus, o nosso mediador. Jesus é grande por causa da sua pessoa. Jesus é grande por causa da obra que ele realizou. E Jesus é grande porque ele é o único e suficiente sumo salvador e sacerdote. Ele é incomparável. Não tem sucessor, como Arão. Os seus filhos seriam os seus sucessores, mas com Jesus aqui é diferente. Jesus é grande porque a obra dele foi superior à obra que os sacerdotes realizavam. Você que conhece a Bíblia, você vai ver que os sacerdotes lá, eles entravam uma vez por ano no Santo dos Santos, e eles levavam o sangue dos animais. E interessante que primeiro eles faziam o sacrifício por eles próprios, pelos seus pecados, e depois eles ofereciam o sacrifício pelo pecado do povo. Mas Jesus é diferente. Jesus, irmão, sendo perfeito, ofereceu um único sacrifício. E agora não foi com sangue de animais, mas foi com seu precioso sangue, o seu próprio sangue. E não foi por si mesmo, como os sacerdotes tinham que se oferecer por si mesmo primeiro. Não, Jesus não tinha pecado, mas ele faz o sacrifício e ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação e para a libertação do pecado de todos nós. De tal maneira que o sacrifício de Jesus agora não precisa mais ano em ano ir lá ser oferecido. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido, porque o sacrifício de Jesus foi superior, foi perfeito, foi completo. O sacrifício de Jesus foi suficiente para dar-nos a salvação.
Versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, ou penetrou os céus. Interessante isso aqui. O sumo sacerdote lá, Arão, seus descendentes, uma vez por ano eles entravam, além do véu, no lugar santo dos santos, aonde estava ali o quê? A Arca da Aliança. E o que representava a Arca da Aliança? Representava a presença de Deus. Ali estava a glória de Deus manifestada. Mas com Jesus, irmãos, é diferente. Jesus, ele não simplesmente, ele penetra além do véu, mas ele penetra nos céus. Jesus não chega apenas do símbolo, diante do símbolo da presença de Deus, mas ele chega à própria presença de Deus. Por isso é superior. Lugar onde ele foi exaltado, lugar onde ele foi, onde ele está intercedendo por nós. O autor aos Hebreus vai mostrar que este grande sumo sacerdote, ele é tanto homem como Deus. Versículo 14, primeira parte. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Como Filho de Deus, Jesus é Deus. Amém, irmãos? Amém. Jesus é Deus. Ele tem a mesma substância de Deus. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele não é um homem que fica intercedendo por outros homens, não. Jesus é Deus, com os mesmos atributos de Deus. Ele tem onipotência, onipresença, onisciência. Ele realiza as mesmas obras de Deus. E ele é o nosso grande sumo sacerdote. Mas ao mesmo tempo, Hebreus vai dar-nos aqui um nome, que é humano. Ele chama de Jesus. E mesmo sendo humano, ele é capaz de se identificar-se conosco. Ele é capaz de nos conhecermos de uma forma plena, meus irmãos. Jesus, ele sabe o que nós passamos. Jesus, ele conhece as nossas crises. Jesus, ele conhece as fraquezas que nós possuímos. Ele é capaz de saber exatamente o que nós somos, o que nós temos, o que nós sentimos e o que nós vivemos. E ao mesmo tempo, ele é Deus, capaz de fazer um sacrifício perfeito, eterno e suficiente ao nosso favor. Versículo 14 diz assim: por causa disso, conservemos firmes a nossa confissão. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles irmãos lá, para quem esta carta estava direcionada, eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Eles estavam querendo abandonar a Cristo, o cristianismo, por causa da perseguição. E aí, irmãos, voltar para o judaísmo evitaria a perseguição. E o autor aos Hebreus está dizendo para aqueles irmãos: olha, não façam isso. Porque voltar para o judaísmo é apostasia, é dar as costas para Jesus. Ele está dizendo aqui: permaneçam firmes nessa convicção. Por que vocês precisam permanecer firmes nessa convicção? Porque Jesus é suficiente para vocês. Então permaneçam firmes, apesar das perseguições, apesar das lutas que você enfrenta, apesar das crises que você possa vir sobre a tua vida, apesar da dor, apesar de tudo isso, permaneçam firmes nessa convicção. Quantos estão perdendo essa convicção? Abandonando Jesus por nada. É ou não é verdade? Quantos estão caminhando com a gente aí tantos anos e de repente, olha algo esplêndido lá fora, algo bonito que os chama a atenção e correm para lá. Permaneçam firmes naquilo que vocês creem, meu irmão.
É isso que o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você. Permaneçam firmes no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é suficiente para vocês. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Interessante aqui. Jesus, o grande sumo sacerdote, é aquele que se compadece de nós. Nós somos fracos. Você é fraco? Eu sou. E quem não admite que é fraco, só um louco para não admitir que é fraco. Nós somos fracos, irmãos. Quantas fraquezas nós temos? É ou não é verdade? Mas é interessante saber porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais perto de Deus você está, mais você sabe que você é fraco. Às vezes a gente olha assim, aquele irmão ora bastante. Aquele outro vem para a igreja todos os cultos. Aquele faz tanto serviço na igreja. Aquele se envolve em tantas coisas. Aquele irmão é fervoroso, é forte. Nada disso, irmãos. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece que você é fraco. Nós temos as nossas fraquezas. Físicas, emocionais, espirituais, morais. Mas o maravilhoso é saber que o grande sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. O grande sumo sacerdote, ele não chega assim e aponta o dedo para mim. Olha, você errou. Eu aponto muitas vezes. Você aponta muitas vezes. Olha o erro daquele irmão lá. Olha o que ele está fazendo. Mas o grande sumo sacerdote, quando ele olha para mim, para as minhas fraquezas, para os meus erros, sabe o que ele faz? Ele tem compaixão de mim. Este é o nosso grande sumo sacerdote, meus irmãos. Ele não nos oprime, Ele não nos condena porque nós somos fracos e pecadores. Ele se compadece de nós. Versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Quando ele diz que ele compadece das nossas fraquezas, é porque ele sabe o que eu e você enfrentamos. Ele sabe a tua dor, minha irmã. Ele sabe a tua crise, meu irmão. O grande sumo sacerdote, sabe o que você passa quando você deita a tua cabeça lá no travesseiro. Ele sabe as tuas preocupações, as tuas angústias, as tuas dificuldades. Porque a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele passou, e a gente aprendeu hoje, ele viveu, ele viveu tudo aquilo que nós vivemos aqui como homem. Ele sabe o que nós passamos, meus irmãos. E por isso ele tem compaixão de nós. Por isso ele se compadece de nós. Ele sabe o que nós enfrentamos. Por ser verdadeiramente homem e foi tentado, tudo o que ele passou, aqui está o diferencial. Com uma exceção. Tudo que Jesus passou e que nós passamos, diante de tudo, uma coisa ele não fez. Ele nunca pecou. Então nada disso que a gente dizer que o pecado é maior. Eu não consegui vencer o pecado. Não, irmãos. Jesus nos deu autoridade. Esse sumo sacerdote, ele nos deu autoridade sobre o pecado. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos libertou de todo o poder do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado, mas quando Jesus derrama o seu sangue, e ele com esse sacrifício, ele liberta-nos de todo o poder do pecado que existia sobre nós. Então essa história de dizer, eu não consegui porque o pecado era maior. Nada disso, irmão. Essa é a desculpa que nós damos. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor, diz a palavra do Senhor. E você tem poder dos céus
para vencer o poder do pecado. Jesus passou por tudo isso e não pecou. Ele foi provado, ele teve situações adversas, ele passou fome, frio, perseguido, foi acusado injustamente, ele foi traído, ele foi tentado nas 3 áreas que nós somos tentados: concupiscência dos olhos, concupiscência do coração e soberba da vida. Tudo isso Jesus passou. Então ele sabe exatamente o que nós passamos. Ele sabe o que você passa, as lutas que você enfrenta, as dificuldades de todos os dias, que muitas vezes elas vêm sobre nós, elas rondam a nossa mente e o nosso coração. Ele passou por tudo isso, mas resistiu. Ele não caiu e ele não pecou. Paulo vai falar que ele triunfou sobre tudo. Vai dizer que ele triunfou sobre tudo que estava sobre todo esse pecado, todas essas coisas que nós enfrentamos. Jesus triunfou sobre tudo isso. Então, irmãos, o grande sumo sacerdote, ao passar por tudo isso, sabe o que ele faz? Ele diz assim: eu me apresento diante de você, eu intercedo por você, ao seu favor, diante do Pai. A Bíblia diz que não nos sobreveio tentação que nós não pudéssemos suportar. Isso quer dizer, irmãos, que nós não temos força muitas vezes, sim, é verdade, para suportar. E porque nós não temos força, às vezes, o que acontece? Se nós não recorrermos ao grande sumo sacerdote, nós não vamos vencer. O grande sumo sacerdote, ele se compadece de nós na hora da nossa fraqueza, quando recorremos a ele, quando a gente não aguenta mais. Sabe aquele momento que você diz: não dá mais, Senhor, eu não consigo mais, Senhor, eu vou desistir, Senhor. É nessa hora que o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, estende a mão de poder sobre nós, sobre a tua vida, meu irmão. Ele cuida de você, ele sustenta você, ele fortalece você, e ele dá a graça que você precisa para sobreviver. Versículo 16. Ele vai exortar-nos a que cheguemos diante dele, diante do grande sumo sacerdote. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Quando você se apresenta diante dele, quando eu me apresento diante dele, eu e você precisamos reconhecer quão grande ele é e quão pequeno nós somos. Qual é o sentimento, muitas vezes, irmãos, que nós temos quando nós estamos na presença de Deus? De temor? Medo? Ele vai dizer que ele não é apenas o sumo sacerdote, mas ele também foi o nosso substituto. Porque a Bíblia vai dizer, vocês sabem disso, ele levou sobre o madeiro os nossos pecados. Ele sofreu aquilo que eu e você deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que eu e você deveríamos beber. Ele foi feito pecado, maldição por mim e por você. E o autor aos Hebreus, ele diz que ele realizou uma obra, a obra da salvação, a obra de redenção e de substituição. E agora, sabe o que ele faz? Ele está diante do Pai, intercedendo, sendo nosso advogado, intercedendo junto ao Pai por nós. Agora, ele é aquele que se apresenta e intercede por nós diante de Deus. Então, irmãos, não precisamos ficar temerosos diante das dores, diante das crises, diante das coisas que acontecem, porque ele nos aconselha: olha, chegue diante do Senhor confiadamente. Acheguemo-nos diante do Senhor, portanto, confiadamente, que o texto aqui fala. Você pode chegar diante dele,
Sabe por que você pode chegar diante dele? Porque agora você é aceito e amado pelo Pai. Porque agora você tem livre acesso ao Pai. A palavra do Senhor vai dizer que agora nós temos livre acesso. E nós, com uma plena confiança, nós podemos chegar diante do Pai. Porque Ele nos ama e Ele nos aceita como nós somos. Nós podemos chegar diante do Rei. Lá no passado, para chegar diante do Rei, tinha que se pedir permissão. Tinha que se levantar o cetro. E aí só então era permitido uma audiência com o Rei. Agora não. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está aberto para nos receber. Você tem livre acesso diante do Senhor. A gente que é fraco, como falei, a gente que comete erro, nós podemos agora adentrar ao trono da graça de Deus, porque nós temos livre acesso. A gente não merece isso, irmãos. Nós não merecemos isso. Mas o Pai, por causa do grande sumo sacerdote, que nos dá livre acesso a Ele, nos trata com graça. E lá diante do trono da graça, mesmo falhos, mesmo fracos, mesmo errando, nós encontramos esperança, nós encontramos perdão, nós encontramos socorro, porque nós temos livre acesso ao Pai. Lá nós somos aceitos pelo Pai. Lá diante do trono nós somos restaurados. Lá o Pai nos acolhe, porque o trono do Pai é um trono de graça. Nós recebemos graça e misericórdia deste trono. Olha o versículo 16. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Duas palavrinhas maravilhosas aqui, né? Misericórdia e graça. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que você merece e Deus não dá para você. O que você merece? O que eu mereço? O juízo de Deus, a condenação de Deus. Mas Deus não nos entrega juízo e nem condenação. Isso é misericórdia. E o que é graça? Graça é o que eu não mereço e Deus me dá. Eu sou um pecador, eu mereço morte, eu mereço ser condenado, mas Deus não me dá isso. Deus, ao invés de me dar condenação e morte, Ele me dá perdão, Ele me dá salvação, Ele me restaura, Ele me acolhe. Isso é graça. No final do versículo 16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é ocasião oportuna? É na hora do aperto, meu irmão. É na hora que você vê e não tem mais como para onde eu ir. Eu não tenho saída. Aquela hora demais que eu me sinto fraco, mas eu me sinto mais fraco ainda. Aí você diz: eu não aguento, Senhor. Eu vou desistir, Senhor, eu não tenho força, Senhor. E aí você chega diante do trono da graça. E você encontra socorro nessa hora. Você encontra livramento, você encontra força, direto do trono da graça. E Ele está dizendo para mim e para você, não fuja mais de mim. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha pecado, não fuja da presença do Senhor. Corra confiadamente na minha presença. Eu vou estender para você as minhas mãos. Eu vou levantar você, eu vou perdoar você, eu vou fortalecer você, eu vou te dar forças para que você possa continuar. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado ele nos afasta de Deus. E quando a gente peca, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ao contrário, meus irmãos, quando a gente erra e quando a gente é fraco, o Senhor diz: venha para os meus braços, corra para mim, eu te acolho, eu consigo te fortalecer, te levantar novamente. Irmãos, que nessa manhã a gente entenda aquilo que o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo,
que é maior, que é supremo, aquilo que Ele fez por nós. Que a gente entenda quem Ele é. Que a gente entenda a obra que Ele realizou por nós. Definitivamente uma obra completa. Que a gente entenda que eu posso correr para os braços desse grande sumo sacerdote. E eu posso dar um grito. E dizer: socorre-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E Ele não vai dizer: não, eu não quero você. Eu não aceito você. Ele vai me socorrer. Ele vai me abraçar. Quem aqui nessa manhã precisa dar um grito de socorro para o Senhor? Quem aqui nessa manhã precisa dizer: Senhor, me ajuda? Sumo sacerdote, me levanta, me dá forças para continuar. Sumo sacerdote, eu preciso do Senhor, porque como eu falei, nós somos fracos, e quantas fraquezas. Quem aqui precisa gritar bem alto, dizer: socorre-me, sumo sacerdote? Porque eu creio que o Senhor me aceita no trono de graça. Vamos fazer isso nessa manhã? Pastor Valdério, quem aqui precisa dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, então socorre-me, Senhor, nesta manhã. Esse sumo sacerdote vai te oferecer socorro, vai te oferecer graça e misericórdia nessa manhã. Que Deus nos abençoe.